Então vamos lá, fazer aqui alguns testes. Vamos começar colocando um breakpoint no tabela controller, bem aqui, ó. Tá bom? Daí a gente coloca um outro breakpoint no gerador Delphi, bem aqui, e a partir daí a gente vê o que acontece, tá? Então eu vou executar o servidor, pressiono F5. Vou colocar um breakpoint também aqui dentro do construtor do model. Dentro do construtor do controller, que é bem simples, né? E dentro do construtor do service. Não, não é isso não. Dentro do Delphi Service. Esse aqui. Pronto. Vamos lá chamar então o banco primeiro. Chamei o banco. Ele parou aqui, ó. Qual é a linguagem? Linguagem é Delphi, tá? Então ele vai instanciar o gerador Delphi. Instanciou, né? Depois que ele tem instanciado, ele vai chamar o gerar arquivos, passando o nome da tabela e esse método de retorno. Vou pressionar F10, já vou tirar esse construtor daqui. F10, esse construtor não, esse breakpoint, né? Pronto, aí ele chegou aqui, ó. A tabela é a tabela banco. Eu salvo o nome da tabela banco nessa variável de classe aqui, ó. Está definida aqui em cima desse ponto tabela, tá? E eu passei ela para uppercase. Muito bem. Daí eu vou tentar criar o diretório. Já existe o diretório banco, né? Mas tudo bem, ele testa isso lá em cima. Não retorna nada diferente de true, o retorno foi true, tá? Daí agora eu vou gerar os agregados de primeiro nível. Vou pressionar F11 para eu entrar aqui, ó. F11, pronto. Então eu entrei aqui no gerar agregados de primeiro nível. Para eu não me perder, eu vou colocar um breakpoint bem aqui, tá? Ok. Daí ele vai agora consultar os agregados. Consultar os agregados de quem? De banco. Ele vai achar algum? Vai achar banco agência, não é isso? Essa lista aqui não tem nada por enquanto. Mas quando eu consulto, olha, ele fez select table name, column name, from information schema, blá blá blá, e o nome da coluna igual ID banco. O que é que ele retornou de lista aqui? Ele retornou um item. Dentro dele tem banco agência, tá? O que é que ele vai fazer? Vai fazer um laço em banco agência. Nesse laço, né, nem banco agência não, vai ser um laço nessa lista onde um dos itens é banco agência, tá? E só tem esse. Ele vai guardar o nome da tabela banco agência em tabela agregada. Daí ele vai chamar o pegar campos, passando o nome da tabela agregada que é banco agência. Eu vou pressionar F11 também para entrar nesse método pegar campos, tá? F11, pronto. Entrei no método pegar campos. Daí ele vai chamar o tabela service para pegar os campos da tabela banco agência. Ele fez lá, show full columns from banco agência, tá? Ele me retornou uma lista de campos aqui. ID banco, número, dígito, nome, telefone, contato, observação e gerente. Observe que tem um ID banco. Ok? Esse ID banco está marcado como one-to-one, R, apenas leitura, né? Ou seja, não é apenas leitura. Ele vai apenas fazer a operação read, né? As consultas, tá? E local, ou seja, ele vai criar um objeto da tabela Py dentro da classe que vai ser gerada para essa tabela aqui. Muito bem. Continuando. Ele vai pegar o lista e vai jogar no datapacket. Por que isso? Porque depois eu vou chamar uns métodos ali embaixo, né? Onde eu preciso mandar esse datapacket para eles. Tá? Então eu já armazenei o datapacket na minha tabela, na minha variável de classe. Daí eu vou verificar se essa tabela é diferente da tabela que eu estou trabalhando aqui agora, né? A tabela principal é a tabela banco. A tabela que eu estou trabalhando aqui agora é a tabela banco agência. Elas são diferentes? São. Opa, então vamos lá. Eu vou montar o nome do campo FK. Qual vai ser o nome do campo FK? Vai ser ID, underline, o nome da tabela Py. O nome do campo FK, então, é ID banco. Será que existe dentro dessa lista algum campo chamado ID banco? Tem, ó, tá aqui, ID banco.
Tá? Então agora eu vou fazer um laço para eu pegar esse conteúdo de dbanco, ok? Nesse laço aqui, ó, vai chegar o momento em que o campo, o nome do campo, né, é igual ao field da lista que eu estou varrendo. Quando chegar, eu vou verificar se o comentário inclui a palavra local. Então, o comentário aqui da lista, onde tem ID banco, inclui a palavra local? Inclui, né? Mas eu tô querendo verificar se ele não inclui, ó. Tem um not aqui, tá? Então, ele não vai entrar aqui. Ele não vai inserir esse cara como relacionamento, ó. Passou direto, tá bom? Então, pronto. Depois que ele pegar os campos, ele vai voltar para cá e vai gerar o modelo, tá? Então, eu vou pressionar aqui para ir para frente, ó. Ele já caiu no meu construtor para gerar o meu modelo. Qual foi a classe que ele recebeu aqui? A tabela. Tabela banco agência. Ele está definindo aqui o nome da classe agora. Por enquanto está assim, banco agência com B minúsculo. Depois que eu dou um F10 aqui, ele já fica assim, banco agência com B maiúsculo, tá? Como é que está o nome da tabela? Está minúsculo, vou passar para uppercase, então ele salva aqui o table banco agência maiúsculo. Daí ele vai fazer o laço nos fields e properties. Isso aqui a gente já viu anteriormente, como é que funciona, né? Então eu vou passar direto isso daí e vou direto para os relacionamentos aqui, tá? Passei. Pronto. Relacionamento aqui, ó, é igual a nulo. Então, não tem relacionamento nenhum aqui na tabela banco-agência, né? Porque a tabela banco-agência, ela não tem, ela está sendo tratada como um filho neste momento, tá? Neste momento, nós estamos gerando aqui os agregados de primeiro nível, tá? Ok, retornando aqui então, quando ele procurou pelos fields e properties, ele passou aqui dentro, ó. Daí ele achou de novo aquele relacionamento, só que dessa vez esse relacionamento, né, ele tinha a palavra local, tá? Então, embora nós não tenhamos nenhum relacionamento que veio lá do gerador Delphi, né, nenhum relacionamento vinculado à tabela mestre, nós vamos ter um relacionamento de detalhe local aqui, ó. Tá certo? Veja só como é que ele está definido. Cardinalidade 1 para 1, create false, delete false, read true. O side é local, a tabela é banco e o update é false. O que é que ele vai fazer então? Vamos pressionar F10, ele vai passar para cá. Daí ele vai tratar uses, vou pressionar F11. Na verdade eu vou colocar um breakpoint em cada um deles. Um aqui, outro aqui. Daí nós podemos colocar um outro bem aqui e um outro aqui. Pronto. Então vamos lá. Eu estou com o meu cursor aqui no tratar uses, né? Vou pressionar F10. Daí ele veio aqui, olha. Uses nesse momento está indefinido. Agora ele recebeu generics e collections. Aí, tá? Uses tem ponto úteis e ainda uma quebra de linha, ok? F10. Agora ele vai abrir o construtor e o destrutor. Aí ele começa a colocar. O que é que eu tenho aqui agora? Tenho dois itens. O que é que eu tenho na implementação do construtor? Tenho outros dois itens. O que é que eu tenho na implementação do destrutor? Outros dois itens, tá? F10, agora ele vai tratar os relacionamentos. Qual relacionamento que ele passou para cá? Ele passou aquele relacionamento filho, né? Onde eu tenho uma cardinalidade local, tá bom? Ele define o nome do campo, que é banco, nome do campo JSON, banco minúsculo, e o nome da minha propriedade vai ser banco com B maiúsculo, tá? Daí eu adiciono mais informações na uses. Agora eu tenho que informar o banco na uses, ok? Muito bem. A minha cardinalidade é de 1 para 1? Então ele vai entrar aqui, ó. Ele vai começar a criar o field com o nome do banco, ó. Fbanco igual a tbanco. Aí ele vai criar aqui o nome JSON, né, que é a minha anotação, vai ficar desse jeito aí. Depois ele vai criar aqui o meu construtor. Tá aí como é que fica. Depois ele vai criar aqui o conteúdo do meu destrutor. Passou direto, mas é aquele free
and new, tá? Pronto, ele retorna para o laço, aí não tem mais nenhum objeto aí, ele sai fora, e agora ele vai fechar o construtor destrutor. Ele verifica, tem alguma propriedade? Tem uma. Tem alguma lista? Não tem nenhuma, mas tem uma propriedade, né? Então ele passa direto, fecha a implementação do construtor, fecha aqui no caso a implementação do construtor e aqui a implementação do destrutor. Olha como é que está o destrutor, olha como é que está o construtor, tá? Depois disso tudo, ele retorna, né, aqui para gerar o modelo, foi o que ele acabou de fazer. Ele vai então para o segundo item da lista. Eu tenho alguma outra tabela agregada? Tenho mais não. Então ele vai sair daí, vai retornar true. E agora ele vai gerar os arquivos da tabela principal. Eu presso na F10, ele entra de novo aqui no meu construtor, tá? Do modelo, né? Sendo que, no caso do gerar arquivos da tabela principal, ele vai gerar não só o modelo, ele vai gerar também o controller. Posso tirar daqui. Ele vai gerar também o controller, então ele vai parar aqui. Ele vai gerar também o service, então ele vai parar aqui, tá? Então vamos voltar aqui no modelo, pressionar F10. Qual é a classe que eu estou trabalhando? Classe banco. Ele vai gerar todos os fields e properties. E depois ele vai começar a verificar os relacionamentos. Deixa eu passar logo direto aí, porque esses fields e properties a gente já analisou, né, anteriormente. Passo direto. Tem relacionamentos? Não, até tem, mas o length é 0, tá? E aqui, ó, relacionamentos filhos nem tem. Então ele vai tratar uses, vai abrir o construtor e o destrutor, vai tratar os relacionamentos. Só que quando ele chega aqui, ele não tem properties, nem de objeto e nem de lista. Então ele zera todo mundo. E ele finaliza, tá? Depois que ele finaliza, ele vai agora gerar o modelo. Gerou o modelo, ele vem agora gerar o controller. Aí ele vai entrar no construtor do controller, que é bem simples, né? Ele só precisa da classe, da tabela e do path. Vou passar direto. E agora ele entrou no serviço. O serviço é um pouquinho mais complicado, né? Primeiramente ele define a tabela. Então tá aí a tabela banco. Daí ele vai verificar se existe algum campo local. Não tem, né? Então eu já posso colocar até o breakpoint para cá. Pronto. Existem relacionamentos? Até tem, mas está zerado, tá? Então ele trata os métodos dos objetos vinculados e gera o código dos objetos vinculados, mas não tem objeto vinculado nenhum para a tabela banco, tá? Tem relacionamento de detalhe? Não, então ele passa direto. E pronto, ele vem aqui, gera o arquivo do serviço e finaliza o método, tá? E aí nós temos lá o retorno. Até caiu porque deve ter demorado demais, né? Mas se nós viermos aqui, nós vamos ver que ele gerou os arquivos para o banco, olha, tá? Então ele gerou, além de banco e banco agência, gerou o banco controller. Banco controller, tá aqui. Controller relacionado à tabela banco. Tá? Com todo o código aí para o banco. E ele gerou também o banco service. Tá? No caso do banco service, veja que ele não criou os métodos anexar objetos vinculados. Ele não tem construtor e destrutor. Aqui ele não colocou anexar objetos vinculados, ele não faz a chamada ao método, né? Aqui não é construtor e destrutor, não, né? Aqui no caso são os dois métodos anexar objetos vinculados, ele não colocou, tá? Ele também não chama os métodos anexar objetos vinculados. Nem aqui e nem aqui. Legal? Muito bem, vamos ver como é que ele vai funcionar com o banco agência. Mandei. Ele já parou aqui no gerador, tá? Então vou pressionar F10. Criou o diretório, ele vai gerar os agregados de primeiro nível. Ele entrou no Delphi Model. Quais são os meus relacionamentos?
Tem nenhum, tá? Não mandou nenhum relacionamento para o banco agência. Daí quando eu começar a entrar nesse meu laço do data packet aqui, ó, eu vou ter um dos campos que vai ter um ID banco agência aqui. Mas veja, ID banco agência, então ele está tratando de outra tabela aqui, né? Vamos ver que tabela é essa. Ah, ele está tratando com a tabela banco conta caixa ainda, tá? Então vamos lá, vamos para frente, porque a tabela banco conta caixa não tem nenhum tipo de anotação nela, ele vai só gerar uma tabela simples, né? Sem relacionamento, sem nada. Ok? Muito bem, agora ele vai gerar os arquivos da tabela principal. A tabela principal, essa sim, é a tabela banco agência. Agora vamos entrar nesse laço aqui, vamos ver se tem relacionamentos aqui. Ele manda os relacionamentos aqui para a gente, mas não tem nada, tá? Então relacionamentos principais que sejam gerados dentro de banco agência, relacionado aos filhos de banco agência, não tem, tá? Agora, será que banco agência tem um relacionamento do nível pai? Será que ela tem um pai que precisa de um objeto dentro dela? E vai verificar isso aqui, ó, nesse laço, tá? Então vamos nós. Ele passou direto, né? Porque ele está verificando o primeiro campo aqui ainda. E o primeiro campo aqui ainda é o campo ID, tá? Então vamos F10. Deixa eu colocar logo um breakpoint bem aqui. E mandar aqui de novo. Vamos ver que campo é agora. Agora é o ID banco, tá? Como é ID banco, ele vai entrar aqui, ó. Acabei pressionando F11, por isso que ele entrou no Lodash. Deixa eu colocar um breakpoint aqui para eu sair desse laço interno. Pronto. Como é que ele definiu o nome da tabela? Banco, né? Que é mãe, é pai, é mestre da tabela banco agência. Ele vai criar então um novo objeto de relacionamento. Tá aqui ele, olha. Cardinalidade one to one, create false, delete false, read true. O side é local, ou seja, ele vai criar um objeto da tabela pai localmente, tá? A tabela pai é banco e ele não vai atualizar, ele vai apenas consultar essa tabela. Ele vai apenas criar um objeto banco dentro da tabela banco agência e não vai inserir banco, alterar banco, nada disso, tá? Ok, os relacionamentos de detalhe que eu tenho aqui, ele neste momento está nulo, tá? Se eu vir aqui em this, relacionamento detalhe, ele está indefinido, né? Então é nulo, eu instancio ele aqui como um novo array e adiciono esse objeto dentro dele, ó. Então agora o meu relacionamento de detalhe tem um objeto dentro dele, que é esse relacionamento com a tabela pai, relacionamento banco, tá bom? Pronto, feito isso, ele vai passar aqui para baixo, né? Nesses relacionamentos aqui, ele não tem nada dentro dele, então ele vai passar direto daí. Ele vai entrar no uses para colocar já os uses. Ele está trabalhando ainda aqui nos relacionamentos pai, tá? Aqueles relacionamentos que não tem nada dentro, mas ele já começa tratando com as nossas uses, ele já começa abrindo os construtores e os destrutores, ok? Ele faz tudo isso daí. Daí nos relacionamentos aqui, ó, não tem nada, ele vai tentar fazer o laço, mas ele vai passar direto porque não tem nada dentro dele, né? Quando ele chega aqui, ele vai verificar se tem alguma coisa aí dentro, não tem, ele zera tudo de novo. Então veja, esse código aqui ele pode ser melhorado, tá? Se nesses relacionamentos aqui eu não tenho nada dentro deles, para que chamar tudo isso daqui? Está sendo em vão, né? Então quando você começa a debugar, você vai começar a achar algumas coisinhas que precisam ser melhoradas. E eu gostaria que você colocasse essas coisas que precisam ser melhoradas lá no Trello, tá? Você vai achar algumas com certeza. Então tá, vamos passar para frente. A gente vai cair agora nesse relacionamento de detalhe, onde nós temos de fato um relacionamento. Ele vai tratar as uses. De novo, né? Vai abrir de novo os construtores. Agora sim, ele vai navegar pelos relacionamentos aqui, ó. Daí ele vai achar que é um relacionamento de cardinalidade 1 para 1. E isso aqui nós vimos anteriormente quando nós geramos a classe banco. Ele está fazendo a mesma coisa aqui. Só que dessa vez ele está fazendo isso quando nós estamos gerando a partir de banco agência, não de banco, tá? Está gerando de uma outra perspectiva, a partir da tabela principal, que tem um relacionamento local. Então vou passar direto, porque a gente já viu isso daí. No final das contas, ele vai retornar arquivos gerados com sucesso e dentro de banco agência, nós vamos ter aqui agora banco agência controller.
Daí, banco, agência, controller, o que é que nós vamos ter dentro dele? O código controller padrão, que não se altera, né? Vamos ter banco, agência, service. Dentro de banco, agência, service, nós vamos ter os métodos anexar objetos vinculados, tá? Daí, no método anexar objeto vinculado, eu anexo o banco vinculado à agência aqui. Eu chamo o anexar objeto vinculados aqui, ó. Tá? E nos métodos inserir, alterar e excluir, eu não faço nada em relação ao banco. Tá bom? Muito bem. E claro que se eu abrir o banco agência aqui, ele vai ter o banco dentro dele, né? Assim como o banco agência gerado lá no banco, ó, também tem um banco dentro dele, tá? Finalmente, vamos testar a pessoa, né? Pessoa, ele chega aqui, o nome da tabela é pessoa, daí ele já entrou aqui no Delphi Model, os relacionamentos vieram vazios. Por que os relacionamentos vieram vazios? Porque ele está primeiro fazendo os agregados, tá? Então, qual foi o agregado que ele mandou para mim nesse momento? Ele mandou o cliente, tá? Nós sabemos que cliente aqui no banco de dados não possui nenhum tipo de comentário. Aqui, ó, tem nada, tá? Então, ele vai gerar simplesmente uma classe cliente limpa. Vou passar direto. Voltou aqui para o Delphi Model. Colaborador. Colaborador tem algum comentário? Também não. Tá? Aqui no ID pessoa não tem nenhum comentário. Então, ele não vai criar nenhum tipo de relacionamento. Vai passar direto. Passei direto. Pronto. Próximo. Contador. Contador também não tem nenhum comentário relacionado à pessoa. Tá? Vai passar direto, vai gerar só a classe. Fornecedor. Fornecedor também, se nós viermos aqui no F, não tem nenhum comentário no campo ID pessoa, tá? Vai gerar só uma classe para o fornecedor, uma classe de modelo. Qual é o próximo? Veja lá embaixo, ó, pessoa contato, tá? Pessoa contato. Aí pessoa contato, sim. Pessoa contato nós temos uma anotaçãozinha nele, temos um comentário, né? Aqui, ó, one to many, CRUD inverse, tá? Vê como é que funciona isso daí. Ele vai gerar todos os fields, ele não vai passar aqui, né? Por que ele não vai passar aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no data packet. Ele tem o ID pessoa, tá? No entanto, esse ID pessoa dele não tem local, tem inverso, ó, ok? Ele não vai criar um objeto pai no objeto field. Nós não vamos ter um objeto pessoa na classe pessoa contato. Nós vamos ter o inverso, né? Nós vamos ter o one to many, uma lista de pessoa contato lá na classe pessoa, tá? Então, deixa eu passar logo essa criação dos campos e eu vou cair aqui nos relacionamentos. Vamos ver se tem algum. Tá nulo. Relacionamento detalhe também está indefinido. Na verdade, ele não vai passar por aqui não, tá? Por quê? Ele não tem nenhum tipo de relacionamento. A tabela pessoa contato, ok? Passou direto. Pessoa endereço também vai passar direto. Por quê? Porque no meu data packet aqui, embora eu tenha um ID pessoa, ele está marcado como inverse, tá? Então, vamos direto, ele não passa lá. Pessoa física, a mesma coisa. Pessoa jurídica, a mesma coisa. Pessoa telefone, a mesma coisa. Transportadora, nem comentário tem. Se nós viermos aqui em transportadora, ó, nem tem comentário na coluna ID pessoa. E, finalmente, nós vamos gerar os arquivos da tabela principal, né? Agora sim, nós passamos do gerar agregados, vamos para a tabela principal, que é a tabela pessoa. F10. Chegamos aqui agora no construtor do modelo, ó, ele já pegou todas as colunas de pessoa. F10, F10. Vamos gerar todos os fields. A pessoa não vai ter nenhum campo começando com ID underline. Se você vier no data packet, você vai ver que não vai ter nenhum campo com ID underline, né, porque a pessoa não é filha de nenhuma outra tabela.
Então, os fields aqui nós podemos passar direto para os relacionamentos, tá? Vou pressionar aqui para a gente vir para cá. Relacionamentos, eu tenho vários, né? Tamanho 5, olha. Pessoa contato, pessoa endereço, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa telefone. Por que que cliente, colaborador, contador, aquelas outras tabelas não estão aqui? Porque elas não têm comentários. Então, elas não entraram nos relacionamentos, tá bom? Então, eu vou tratar uses. Vou abrir o construtor e o destrutor. Vou tratar os relacionamentos. Então, em determinado ponto, eu vou entrar aqui, quando a cardinalidade for de 1 para 1. Vamos ver onde é que ele vai entrar agora. Entrou lá embaixo. Eu estou lidando com quem aqui nesse momento? Vamos ver. Vou pegar aqui o field dele. Estou lidando com lista contato, com pessoa contato. Pessoa contato é uma lista, né? Então, vamos para frente. F10. Está gerando todo mundo aí, ó. Deixa eu ver como é que ficou esse meu Properties List aqui. Já tem um item dentro dele. Na verdade, não é esse que eu queria ver. Fields List. Aqui, ó. F-List pessoa contato, T-Object List, T pessoa. Tá? Muito bem. F10 de novo. Agora eu estou lidando com pessoa e endereço. Então, ele vai entrar lá embaixo de novo, ó, para criar o lista pessoa e endereço. Tá? Muito bem. Continuando. Quem é agora? Pessoa física. Ele vai entrar em cima. Opa, pressionei F11. Então, deixa eu colocar um breakpoint aqui para eu voltar. Pronto. F10. O pessoa física vai entrar aqui por quê? Porque a cardinalidade da pessoa física é o one-to-one. Então, ele entra aqui em cima. Quem é agora? Pessoa jurídica vai entrar em cima também. Tá? Então, veja, ele definiu o field como F pessoa jurídica, daí ele define o atributo, define a propriedade e por aí vai. Né? Essa lógica aqui nós já compreendemos como é que funciona, né? Finalmente, ele vai fazer os telefones, não é isso? É, só isso que está faltando. Ele entra embaixo porque é uma lista, né? E pronto, agora ele vai fechar os construtores, o construtor e o destrutor. Tem algum relacionamento de detalhe? Não tem. Nesse caso não tem nenhum relacionamento de detalhe. Passei direto. Ele voltou aqui para o gerador Delphi para salvar, né, para gerar o modelo. Eu vou executar aqui. Ele vai cair no controller. Já vou tirar o breakpoint, porque o controller é bem simples, não tem nem o que analisar. Agora nós vamos para o serviço, tá? Serviço, ele está gerando o pessoa service. Ele vai verificar se tem algum campo local. Não tem, então vou passar logo direto disso aí. Pronto, caí nos relacionamentos. Eu tenho relacionamentos? Tenho 5 relacionamentos, né? Então, eu vou tratar os métodos e objetos vinculados. Vou colocar um breakpoint aqui. E vou gerar o código dos objetos vinculados. Deixa eu pressionar aqui, então. Ele já caiu ali, ó. Então, ele vai definir a minha variável. Chama anexo objetos vinculados com anexar objetos vinculados, é aquela chamada que eu faço para o método para anexar os objetos, né? No meu anexo objetos vinculados, eu vou ter os dois métodos, a interface dos dois métodos, tá? Que é aqui. Pessoa service, esses dois métodos aqui, ó, tá? A assinatura dos dois métodos, né, melhor dizendo, que se encontra na seção interface da Unity, tá? Retornando aqui agora, ele vai fazer o quê? Deixa eu ver, F10. Ok. Que ele abriu o método, né? O método que se encontra aqui embaixo, ó. Ele já fez essa abertura aqui. E nesse aqui de baixo, que é o anexar objetos vinculados implementation lista, ele fez a implementação
de todo esse método aqui, ó. Este. Tá? Muito bem. Então, concluiu esse primeiro laço, nesse primeiro método, ele vai para o segundo, que é o gerar código dos objetos vinculados. Daí ele começa pegando aqui a tabela de relacionamento. A primeira tabela de relacionamento que ele pegou foi a tabela pessoa-contato, tá? O que ele coloca em uses? Uses nesse momento tá pessoa e pessoa-contato, né? Daí ele começa colocando um comentário, ó, que é // pessoa-contato. Aí ele vai gerar o SQL, que é select all from pessoa-contato, LD pessoa igual a pessoa.id.toString. Se você vier comparando com o que tem aqui, tá ficando igualzinho, ó. Tá? Exatamente o que nós precisamos. O meu código anexo ao objeto no momento está assim, tá? Tem um comentário e tem um SQL. Tem um comentário e tem um SQL. Tá faltando isso daqui porque eu preciso saber qual é a cardinalidade dele. Se eu vou montar uma lista, se eu vou retornar uma lista, se eu vou retornar um objeto, né? Isso vai ser feito lá no laço, tá? Eu já crio então o excluir aqui, ó. Se o relacionamento, né, no caso for delete, se o delete for true, então nesse meu relacionamento aqui, que é o primeiro, o delete dele é true. Na verdade, todos eles, o delete, o create, o update, serão true. Mas pode ter algum momento em que nós vamos marcar isso como false, nós não queremos deletar, por exemplo, tá? E aí o método de exclusão não vai ser implementado ou ele será implementado retornando um erro ou uma mensagem para o cliente, tá bom? Agora sim, eu chego na cardinalidade, né? A cardinalidade desse cara aí que nós estamos fazendo é uma cardinalidade 1 para muitos. Então ele não vai cair aqui em cima, olha. F10, ele cai lá embaixo, tá? Ele então gera o restante do anexar objetos vinculados, né? Que nesse momento está com uma mensagem, está com o SQL e já se encontra também com esse outro código aqui, ó. Tá aqui o código completo dele, tá? Tem a mensagem, tem o SQL e ele está retornando isso daí como uma lista. Até agora ele vai criar as nossas variáveis. Veja como é que fica. Pessoa contato igual a ter pessoa contato e vai colocar nessa lista de inserção. Cria a variável de alteração e coloca nessa lista de alteração aqui. Ele vai agora inserir as listas vinculadas. Então, veja como é que ficou aqui a nossa linha. Nós podemos até fazer isso aqui, ó, Ctrl C. Aí você vem aqui no debug, coloca um watch, Ctrl V. E aqui você vê, não está mais disponível, porque nós já saímos do if, né? Todas elas eram variáveis locais, ó, let, então você saiu do escopo. Esse let aí se perdeu, já foi liberado. Mas nós podemos ver aqui, né? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Nós vimos que é um array com uma posição, que tem, no momento tem um elemento e está aí o conteúdo dele, tá? Se nós fizermos assim, 0, daí a gente consegue ver o conteúdo só do item 0. Tá? Apontando aqui para ele, vai aparecer aqui também. Muito bem. Vamos fechar isso aqui. Daí ele vai agora alterar as listas vinculadas. F10. Daí eu tenho cada item aqui separado. Ele tem um abre laço, tem o teste maior que 0, tem o alterar base, tem o se não, tem o atribuir ID. E tudo isso vai ser concatenado para ser colocado no altera objetos vinculados. E por aí vai, né? Ele vai continuar fazendo isso com todos os relacionamentos que ele possui, que nesse caso são 5, tá? Vou tirar o breakpoint, vou pressionar aqui para ele continuar. Ele já se perdeu ali, porque demorou muito. Mas se nós viermos aqui em pessoa, ele já criou para a gente aqui o pessoa controller, que é padrão, né? O pessoa controller está aqui, então não vai ter muito o que analisar no pessoa controller, mas no pessoa service sim.
No Pessoa Service, ele criou os nossos dois métodos para anexar os objetos vinculados. Ele colocou aqui todos os objetos que precisam ser vinculados, tá? Em determinados momentos como lista, em determinados momentos como objeto. Ele está chamando o método para anexar os objetos vinculados dos 3 métodos de consulta. No inserir, ele criou as variáveis de lista, ele está inserindo a pessoa contato, está inserindo o endereço no laço, né? Está inserindo a pessoa física e a jurídica, mas perceba que ele não fez o if else, né, em relação ao CPF e ao CNPJ, como eu comentei anteriormente. E aqui ele está inserindo a lista de telefones. No alterar, ele está fazendo a verificação se é para alterar ou para inserir, tanto nas listas como nos objetos simples. E no excluir, primeiramente ele exclui todos os objetos filhos e posteriormente ele exclui o objeto principal, tá? Muito bem, esses são os nossos testes, né? Na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos exercícios.